Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós iremos falar sobre o seguinte assunto. Quero abandonar a organização de Jeová, mas eu não posso, pelo menos por enquanto. O que eu faço agora? Bom pessoal, quando nós mencionamos aí organização de Jeová, nós queremos dizer a organização da Torre de Vigia, ok? Eles é que a chamam de a organização de Jeová, mas isso é um ledo engano, tá ok? Eles nunca foram a organização de Jeová coisa nenhuma. São a organização do corpo governante, ok? Muitas pessoas já descobriram o engano. Talvez você seja uma delas. Talvez você é um ancião, um ex-ancião, um servo ministerial, um publicador. E você já descobriu a verdade. Você já descobriu que a organização da Torre de Vigia é uma seita escravizadora, um grupo coercitivo de controle mental e que realiza lavagem cerebral e que você foi vítima. Talvez você está indignado com isso, porque você foi enganado, você teve muitos anos da sua vida roubado, você teve oportunidades da sua vida que foram desperdiçadas porque você acreditou em mentiras. Talvez você é uma testemunha de Jeová já antiga e você foi enganado com promessa de que o fim, o Armagedon, viria há décadas atrás. Isso não aconteceu. Então, talvez você perdeu oportunidades que jamais irão se repetir. Evidentemente, qualquer pessoa em sã consciência vai ficar indignado. E muitas testemunhas de Jeová que saíram ou que ainda estão na organização da Torre de Vigia sentem-se indignadas. Talvez você é uma destas pessoas. Já descobriu que eles são um engano, uma mentira. Mas, infelizmente, você não pode sair. Você gostaria de sair da organização, mas por enquanto você ainda não pode. Nós iremos comentar alguns destes motivos e dar algumas dicas, comentar algumas opções ou como agir diante desta situação. Eu espero que este vídeo seja útil para você e se você gostar dele, você pode compartilhar, tá? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e dá um like no vídeo, ok? Muito bem, vamos lá. Muitos, como eu já mencionei, se martirizam porque queriam sair da organização já, mas não podem. Sentem-se presos, talvez por causa da sua posição, talvez por causa da sua própria família. A primeira coisa que você precisa levar em consideração é se você realmente quer sair. Se você decidiu que isso é o melhor para você, embora você não possa fazer isso agora. Você quer sair? Ou você está convencido de que você não pode sair? Ou você se convenceu de que, por enquanto, você tem que ficar aí, na organização da Torre de Vigia, fingindo que é uma testemunha de Jeová. Talvez você pense, mas eu não quero ser hipócrita. Bom, pessoal, algumas pessoas que estão lá na organização e não saem, elas mantêm uma segunda identidade, mas isso não quer dizer que elas sejam falsas, mentirosas e hipócritas. Uma coisa é muito diferente da outra, ok? Primeiro lugar, você está plenamente convencido de que a organização da Torre de Vigia é um engano, uma falsidade, uma mentira muito bem orquestrada? Ou você ainda acredita que ela é a organização de Deus? Você está confuso com relação às doutrinas? Tem muitas doutrinas que você ainda acredita. Aí você olha aí para fora, você olha para outros grupos religiosos, você nem quer saber deles, porque as doutrinas que você gosta, que você aceita, estão todas na organização da Torre de Vigia. Então nós temos um problema. Será que você quer mesmo sair? Por que você quer sair? Você acredita nos ensinos? Ou você está convencido de que há muito engano? Você acredita mesmo que o Espírito Santo está dirigindo a organização da Torre de Vigia, como ele chama a organização de Jeová?
E quando você descobre o engano na organização, ou pelo menos grande parte dele, é claro que você vai esfriar um pouco, você vai diminuir suas atividades. Alguns irmãos que eram anciãos entregam seus privilégios, servos ministeriais entregam seus privilégios pioneiros, regulares, e outras pessoas negam receber responsabilidade na organização. Então o que acontece? Estas pessoas elas começam a ser observadas com desconfiança. Talvez você seja uma destas pessoas, não é? Então, o que pode ajudar você? É entender, em primeiro lugar, é entender que eles estão cegos e você não, né? E, em segundo lugar, você deve se conscientizar de que você não está fazendo nada errado, que você está apenas fazendo o que é correto, evitando dar tácito apoio a uma organização que prega mentiras e que realiza lavagem cerebral para manter pessoas sob escravidão espiritual. Ok? Então, você quer sair, você decidiu que precisa sair, mas não pode, pelo menos por enquanto, né? Vamos analisar alguns tipos de pessoas, algumas situações que se desenvolvem, que impedem as pessoas de saírem de lá. Talvez você esteja aí entre eles, né? E quando isso acontece, né, você tem que tomar bastante cuidado, né? Porque certa vez, por exemplo, Jesus disse, né, em Mateus 10,16, disse aos discípulos que eles deveriam ser como ovelhas entre lobos, cautelosos, né? Que eles deveriam ser como as serpentes, cautelosas, mas deveriam ser sem malícia, como as pombas. Então, mesmo se você está dentro da organização, você tem que manter a coerência, a honestidade, mas você tem também de ser cauteloso para evitar situações que poderiam dificultar ainda mais as suas condições, né? Por exemplo, esposa cujo marido e cujos filhos são testemunhas de Jeová. Olha a situação difícil. Vocês sabem como uma mulher ela é tratada dentro da organização das testemunhas de Jeová. Ela é tratada como um indivíduo de segunda classe ou de terceira classe, não é? Submissão total ao marido, está subjugada. Uma mulher não tem muita voz na organização de Jeová. Então é muito difícil uma esposa cuja família é testemunha de Jeová, inclusive o marido às vezes é ancião, fanático, os filhos, aí ela descobre o engano. Ela começa a fazer pesquisas e descobre todo o engano. E agora, o que ela faz? Ela fica numa situação difícil porque ela desejaria sair, ela não suporta mais as reuniões, não suporta mais as pressões para se adequar à teocracia do corpo governante. E aí ela vai sofrer pressão do marido, pressão dos filhos, pressão da família. Mas ela não pode sair, porque se ela sair agora, as coisas vão ficar muito difíceis para ela. E olha, existem muitas irmãs nesta situação. Já descobriram a verdade, o marido é fanático, os filhos também são testemunhas de Jeová. Se ela sai, a vida conjugal dela vira um inferno. A família dela vira um inferno, né? É pressão de todos os lados. Então a pessoa numa situação dessa fica com os pés e as mãos amarradas, aí começa a depressão. O contrário também pode acontecer. O marido, não é? O marido descobriu a verdade, a esposa é testemunha de Jeová fanática, os filhos também. Aí então os anciãos são acionados por ela. E
o marido pode de repente sofrer pressão também da congregação, e por aí vai, né? Pessoas que são influenciadas por parentes, que são dependentes de parentes, pessoas que cresceram dentro da organização e cujos parentes e amigos, em sua grande maioria, são testemunhas de Jeová cegas. Para algumas pessoas é muito difícil dizer: aqui está a minha carta de dissociação, a partir de hoje eu não quero mais ser reconhecido como testemunha de Jeová. Não é tão fácil assim, é complicado, não é? Agora imagine um jovem, um menor de idade, um jovem de 16 anos, 17 anos, que cresceu como testemunho de Jeová e agora, depois de fazer uma pesquisa, começou por acaso, deu-se conta do engano e não quer mais ser testemunho de Jeová. Se ele é batizado, ele pode pedir dissociação, mas isso vai trazer sérios problemas para ele, se a família é testemunha de Jeová. Ele vai sofrer pressão dos pais, dos irmãos, de membros da família, não é? E há um vídeo recente, há alguns vídeos recentes produzidos pela Torre de Vigia, onde os pais são ensinados a expulsar de casa os jovens maiores de idade que saíram da organização ou que esfriaram, tornaram-se inativos, são taxados de rebeldes e são expulsos de casa. Um jovem menor, ele não pode ser expulso de casa porque o conselho tutelar vai bater em cima da situação e os pais podem ser penalizados em lei, eles sabem disso. Mas mesmo assim há uma pressão. Relatos de jovens que são espancados, né? Agora imagine, por exemplo, uma pessoa que é idosa. Ele descobriu a verdade, ele já está aposentado e ele é dependente dos filhos testemunhas de Jeová, ou de um cônjuge que também é testemunha de Jeová, ou de toda a família. Ele tem netos testemunhas de Jeová, tem filhos testemunhas de Jeová. Então ele simplesmente não pode dizer: vou sair da organização, quero dissociação. Ou não pode enfrentar os anciãos, confrontá-los com a mentira da Torre de Vigia, porque isso incutiria em ser expulso, ser desassociado. E aí vem o ostracismo, a rejeição, a morte social. É muito complicado, não é? Agora, uma pessoa que sai da organização, ele pode complicar a sua vida, pode complicar a vida de outras pessoas também. Nós devemos lembrar que as testemunhas de Jeová que ficam, os membros da nossa família que ficam, na maioria das vezes eles são cegos, eles acham que estão certos, eles acham que estão servindo a Jeová, que estão na única religião verdadeira, que você foi desviado por Satanás, pode ser destruído, eles têm medo disso. Para eles estão certos e você está errado. Então, nós devemos pensar neste lado da questão. Não devemos pensar apenas em nós. Se você está querendo sair da organização, ainda não pode, sente aquela pressão. Sei que é uma situação muito complicada mesmo, de você estar em um ambiente que você quer sair, não suporta, há uma pressão mental muito grande, não é? Mas não pense apenas em você, pense nas outras pessoas também, não é? Olha, a questão em que uma separação e um divórcio é algo que vai ocorrer, não é? Eu conheço irmãos anciãos que saíram da organização e as esposas pediram divórcio. E a mesma coisa acontece. A esposa sai, existe um atrito entre o casal e aí se separam, se divorciam, porque a pressão religiosa ali acaba causando isso naturalmente, tá?
Então, você deve pensar o seguinte: se algo similar pode estar acontecendo, pode estar se desenvolvendo no seio de sua família, porque um dos cônjuges agora não quer mais ser testemunho de Jeová ou quer sair, mas não pode. O casamento é um acordo entre duas pessoas. É um acordo. Ninguém casa para ser religioso. Ninguém casa para fazer parte de uma organização religiosa. Tá? Não está escrito isso nos termos, num contrato de casamento, por exemplo. Tá? Então, se o acordo não é cumprido, então isso quer dizer que a união está rompida. As pessoas não se casam para ser testemunha de Jeová. Elas se casam para viver de comum acordo. E nós sabemos quão difícil é a vida para um casal onde apenas um é testemunho de Jeová. É difícil. O que eles chamam de uma testemunha de Jeová casada com um mundano. Agora pense uma testemunha de Jeová fanática casada com um desassociado, ou um apóstata, né? Quer dizer, um crítico da religião deles que saiu. É muito pior, não é? Então, separação e divórcio é algo que pode acontecer se você sair da organização. Então, precisa levar isso em consideração, não é? Há muita coisa em jogo, há muito a ser pensado, ok? Mas não é o fim do mundo. É possível resolver as questões. É possível tudo dar certo. Mas tudo deve ser analisado, você deve ponderar, você deve planejar, criar um plano, ok? E agir de acordo com as diretrizes que você traçou com muito cuidado. Às vezes você pode sair em pouco tempo, mas você às vezes precisa de mais tempo para se organizar, não é? Então aproveite esse tempo, não é? Por exemplo, procure ajudar os parentes e amigos. Se você pudesse ajudar várias pessoas a descobrir o que você já descobriu, seria muito bom. Se você pudesse ajudar parentes e amigos a ver que a organização da Torre de Vigia não é aquilo que diz ser, isso seria muito bom. Já imaginou? Você ficando mais um tempo na organização, organizando-se, preparando-se e ajudando membros da família. E aí, quem sabe, quando você sair, você está com toda a sua família do seu lado. Ou talvez você já conseguiu ajudar amigos, familiares, né? Aproveite o tempo, né? Mas só que, veja só, alguns acham que ficando lá dentro vão poder tirar a esposa, o marido, os filhos, os netos, os sobrinhos, os amigos, vão poder ajudar toda a congregação. E não é isso que acontece. A maioria das vezes o efeito é contrário, não é? Porque não é bem assim. Você pode obter sucesso, mas pode não ser bem sucedido. Por isso você deve ter muito cuidado ao tentar expor os enganos e as incoerências da Torre de Vigia, não é? Então veja, se você é ancião, entregue os privilégios, né? Porque se você entregar os privilégios, você vai precisar mentir menos, não é? E lembre-se que os líderes, eles têm uma responsabilidade maior, não é? E você não quer uma responsabilidade de vida ou morte sobre as suas costas e ser obrigado pela Torre de Vigia a ordenar e a ensinar falsos ensinos e falsas regras à congregação, né? Então, é ancião, é servo ministerial, entregue os privilégios, né? Crie uma alegação, uma desculpa, né? Se você é um publicador, diminua as atividades, né? Se você vai no serviço de pregação de porta em porta, não coloque publicações,
né? Senão você vai estar fazendo propaganda da torre de vigia, não é? Leia uma passagem da Bíblia universal, como por exemplo os ensinos de Jesus, né? Não fuja dos ensinos das Escrituras, né? Não diga para a pessoa que você visita que ela precisa ser uma testemunha de Jeová para ser salva. Então use a sua criatividade para trabalhar no serviço de pregação sem transmitir os ensinos da torre de vigia e sem fazer propaganda de uma organização, não é? Outra coisa, comece a fazer as coisas que você não fazia para beneficiar a si próprio, como por exemplo fazer cursos, fazer viagens, fazer passeios, ler determinados livros, assistir determinados filmes, adquirir determinadas músicas, né? Comece a trocar as atividades teocráticas por atividades que lhe dão real prazer, né? E participar das reuniões. Como você vai fazer para poder aguentar o ambiente estranho agora, né? Das reuniões, aquelas reuniões maçantes de lavagem cerebral, de coerção. Realmente algumas pessoas que já descobriram a verdade sentem vontade de vomitar quando vão às reuniões. Então o que você pode fazer? Sai para fora, né? Converse mais com as pessoas sobre outros assuntos. Ouça algum áudio quando estiver nas reuniões, ou deixe que a sua mente vagueie, né? Falte mais reuniões. Use a sua criatividade, não é? E olha, continua se informando a partir de diversas fontes. Comece a ler publicações, artigos produzidos por outras pessoas de outras religiões, denominações. Deixe a sua mente ficar livre para pesquisar de tudo e reter aquilo que é bom. Então, quanto mais você pesquisar, mais as suas convicções de que a organização da Torre de Vigia é uma falsa organização irão ser fortalecidas. Ok? Aí, finalmente, você vai se preparar para sair da organização, tá? E isso requer tempo, né? Você tem que se preparar muito bem, tá? Vá se preparando durante todo esse tempo. Aí você deve ponderar no início. Você vai sair de vez ou vai se afastar aos poucos, tornando-se inativo? O que eu considero melhor em algumas situações, né? Porque se você se afastar, se tornar-se inativo, pode ser que a congregação com o tempo lhe deixe de lado e você continue tendo a convivência com os parentes e amigos que ainda são testemunhas de Jeová, não é? Infelizmente, algumas pessoas ficam tão desesperadas quando descobrem a verdade sobre a verdade, que elas querem sair de qualquer maneira, de uma vez, não se preparam, não se organizam, bate aquele desespero, aquela agonia, as coisas só vão dar certo se você sair de uma vez da organização. E não é bem assim. Se você caísse em um poço de areia movediça, o que você ia fazer? Ia ficar desesperado, começar a se mover de um lado para o outro, tentar saltar, tentar sair à força? Não adianta. Se você está em um poço de areia movediça, você tem que se acalmar, ficar bem tranquilo, porque quanto mais você se mexe, quanto mais você se desespera, mais atolado você fica e mais rápido você vai sumir. Então, se você está na organização de Jeová, na organização do corpo governante, já descobriu o erro, o engano, a mentira, você está em um poço de areia movediça. Mas agora, calma, tenha calma, não se desespere, né? Prepare-se devagar,
com muito cuidado, vá saindo do atoleiro. Mantenha calma. Alguns jovens pensam, eu vou casar, é a solução. Eu caso, saio de casa. Uma jovem pensa, eu vou procurar um marido, um rapaz aí. E aí namora rapidinho, se casa, e aí casa-se com a pessoa errada. E aí a situação dela às vezes pode até ficar pior do que já era. Mesma coisa pode acontecer com um rapaz, não é? Ir embora. Alguns jovens pensam, não, vou embora, vou abandonar meu pai, minha mãe, vou embora de casa. Aí sai, e aí as coisas dão muito errado, e lá vem ele novamente. Aí a situação fica muito pior do que já era, não é? Olha, pessoal, se você está frio como testemunho de Jeová, seus pais já notaram que você não quer mais nada, você já falou para eles que já não acredita em muitas coisas, não quer mais ser testemunho de Jeová, eles podem lhe pressionar, mas nem todas as famílias de testemunho de Jeová são fanáticos que expulsam os filhos de casa, nem todas são. Então a pressão dos pais, testemunho de Jeová, pode ser enfrentada, né? Com muito amor, com muita paciência, com muita conversa, com muito respeito. Você pode ir levando, mas faça as coisas direito para que não dê margem de reclamações, não é? Imaginou aquele jovem de barba e bigode que mora com os pais, depende dos pais, não trabalha e diz, não quero mais ser testemunho de Jeová, e fica dentro de casa, dando trabalho. É complicado, não é? Então, se você é um jovem desse, está com os pais, ainda depende deles, já poderia estar tomando conta da sua vida. Então, se torne independente. Tá? O mundo não vai acabar agora, né? Você já sabe disso. Então, estude, procure uma formação, trabalhe, organize-se, não é? Outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, estar impossibilitado de sair da organização agora não significa que você é cúmplice dela. Talvez você pense, não, se eu ficar aqui, na organização aqui, eu vou ser cúmplice, então vou ser contra tudo, contra todos, e vou sair agora, não dê o que dê, não estou nem aí. Aí talvez você vai complicar a sua vida, complicar a vida da sua família, vai jogar fora oportunidades que poderiam se desenvolver com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de ponderação. Tá? Então, você precisa se organizar, ok? Se estivesse, por exemplo, nevando, se lá fora o frio estivesse congelante, muitos graus abaixo de zero, você não ia sair de cuecas para fora, não é? Você iria se vestir muito bem, você ia se agasalhar muito bem, aí você iria enfrentar o frio, não é? Então, enquanto você estiver na organização da torre de vigia, porque você está impossibilitado, então comece a se preparar, ok? Se você é um marido, comece a preparar o ambiente familiar, comece a ajudar a sua esposa, os seus filhos com muito cuidado, tá? Se você é esposa, a mesma coisa. Se você é um filho, mora com os pais, ainda é menor de idade, quer sair de casa, quer sair da organização, mas ainda é dependente dos pais, comece a trabalhar isso, comece a planejar a sua vida para tornar-se independente. Aí depois, você sendo dono do seu nariz, você não vai dar mais problemas para os seus pais, aí você pode sair da organização e ter a sua própria vida, não é? Procure a ajuda de outras pessoas, tá? Pessoas maduras, pessoas experientes podem ajudar você com conselhos, até mesmo com ajudas materiais, para que você possa ainda de maneira mais rápida afastar-se definitivamente da seita de controle mental que é a organização da torre de vigia, tá? Não leve esta carga sozinho ou sozinha, compartilhe os seus sentimentos com alguém. Então, pessoal,
É isso aí, tá? Eu agradeço a vocês por ter assistido esse vídeo e até a próxima oportunidade. Um abraço.